em 28 mil quilômetros quadrados, que é o nosso território de Alagoas, um paraíso. Mas no meio do paraíso nós temos um problema que eu considero que é o mais grave de todos. A fome em 102 municípios. 80% dos municípios sobrevivem aí com renda do Bolsa Família, da Previdência Social, que injetam mensalmente algo em torno de R$1 bilhão. Mais da metade da população está inscrita em programas sociais, 1,8 milhão de alagoanos. É isso mesmo, mais de 50%, gente. E a fome, 1.200.000 alagoanos ficam sem comer um dia, 2 dias, tem alguma insegurança alimentar durante os últimos 30 dias. As crianças são as que mais sofrem. A minha entrevistada de hoje conhece bem o assunto. Ela é a presidenta do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, pós-doutora da Universidade Federal de Alagoas, professora do curso de nutrição, e ela vai me explicar mais detalhes, da Universidade Federal de Alagoas também. É a pesquisadora Tatiana Fávaro. Primeiro, muito obrigado, é uma honra entrevistar a senhora. Falar da fome, há bem pouco tempo a gente via o país disputando o ossinho. O Nordeste, a situação... Eu fiz matérias na Bahia, das pessoas disputando cabeça de peixe, anterior aos últimos 4 anos. E parece que nos últimos 4 anos, o que aconteceu com o Brasil? Muito obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço, obrigada. É isso tudo que eu falei da senhora? A senhora é isso tudo mesmo? Tudo isso. Tudo isso, tem mais um pouco, eu não posso contar aqui. Pode contar, aqui o programa é seu. Não, eu sou graduada em nutrição, atualmente eu sou professora adjunta na Universidade Federal de Alagoas, da Faculdade de Nutrição, como você falou. E estou na posição de presidenta do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, e é por isso que eu tô aqui. A fome é uma realidade? A fome é uma realidade. O que é o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional? Quem compõe isso? Bom, vamos lá, então. Essa entidade, isso que eu tentar digo... falar muito rapidamente. Não, você tem 30 minutos para a gente conversar à vontade. 30 minutos, então vamos lá. O Conselho Estadual, vamos começar pelo Conselho. O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, ele surge depois da campanha do Betinho pela fome, pela cidadania, que teve lá no início da década de 90, né? O presidente Itamar Franco, ele institui o conselho, por 2 anos ele fica, né, entendendo a problemática da fome no país, e daí é extinto logo depois, se não me engano, no início do governo do Fernando Henrique Cardoso. Já na década de 2000, a gente vem com o Conselho Nacional de novo, e isso impulsiona todos os estados brasileiros a terem o seu próprio conselho, né? A gente tem no Brasil, instituído desde 2006, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Quer dizer que um sistema já existe. O sistema já existe. Tipo o Sistema SUS. Exato, Sistema SUS, Sistema SUAS, né? E esse sistema, ele é composto do conselho, do plano, das conferências de segurança alimentar e nutricional. Os conselhos, eles são compostos, os nossos conselhos de segurança alimentar e nutricional em todos os estados, eles são compostos por 1/3 de entidades que representam, de secretarias de governo afins à temática, e 2/3 de entidades da sociedade civil que tenham no escopo da sua missão, da sua instituição, o combate à fome, direito humano pela alimentação, esse tipo de coisa. O Conselho de Alagoas está formado por quem? Então, o Conselho de Alagoas, ele é formado, além das secretarias de Estado, que são afins, Secretaria de Assistência Social, de Educação, de Agricultura, de Direitos Humanos, ele é formado por uma série de instituições que representam em algum nível a agricultura familiar no Estado. Ele é formado por Conselho Regional de Nutrição, pelos representantes da Pestalozzi, representantes do CREM. Eu sou representante da UFAL, que é a Associação dos Docentes da UFAL. Então, uma série de entidades que estão presentes no Estado todo, que se reúnem e debatem a problemática da fome e da insegurança alimentar do Estado. E o nosso objetivo principal é fortalecer, participar da construção de políticas públicas de combate à fome no Estado de Alagoas. Alguns atribuem à fome a crise política institucional que nós vivemos nos últimos 4 anos, a pandemia que agravou toda uma situação, né? A pandemia do coronavírus, que provocou uma recessão
gigantesca no país inteiro, no país inteiro. Você também identifica que a crise está restrita a 4 anos ou é anterior a isso? Não, gostaria muito de te falar que a crise era restrita aos 4 anos, mas a crise não é restrita aos 4 anos. O estado de Alagoas, historicamente, vem tendo indicadores de fome e insegurança alimentar que não são satisfatórios, né? Nos últimos 4 anos agravou? Nos últimos 4 anos agravou, assim como agravou uma série de problemáticas sociais, né? E um exemplo de que o estado de Alagoas tem ainda não chegou a priorizar esse problema é a ausência de estruturas fortes de Estado que trabalhem nessa questão. Por exemplo, Alagoas nunca teve um plano estadual de segurança alimentar e nutricional, Alagoas não tem uma política própria de segurança alimentar e nutricional e outros mecanismos que poderiam ser usados, como o FECOEP, né, que é o Fundo Estadual de Combate à Pobreza e Extrema Pobreza, ele também não está em toda a sua essência institucionalizado. A gente não tem um plano de utilização dos recursos do FECOEP e as cadeiras que compõem o conselho que dá o destino ao FECOEP, ele só conta com 2 cadeiras que não são do governo, que é a Universidade Federal de Alagoas e a Pastoral da Criança, que também compõe o CONSEG. Então, a conversa fica muito restrita ao que a atual gestão do Estado quer e prioriza. Então, a gente não conseguiu ainda no Estado de Alagoas institucionalizar como uma política de Estado o combate à fome. O governo Paulo Dantas, ele assumiu no ano passado, primeiro um mandato curto, né, com a renúncia do governador Renan Filho, que depois se elegeu senador. Ele não tinha vice e Paulo foi eleito de forma indireta como o governador, a gente até usa uma expressão tampão, né, um mandato curto, e foi reeleito depois governador de Alagoas. E nos 2 períodos ele vem dizendo que a prioridade do governo dele é manter as obras de infraestrutura, porque Alagoas tinha algumas obras que carecia na área da saúde, né, e escolar, educação, precisava dessas obras, e manter essa política de combate à fome e de resgates sociais em alguns setores. Isso, de fato, o Conselho percebe? É um fato? Está acontecendo? Olha, eu estaria mentindo para você se eu não dissesse que esse diálogo ele vem acontecendo. Desde o começo. É real. É um diálogo que vem acontecendo. Mas como membro da sociedade civil e como escaldado, a gente tem muito, como eu falo eu falo os conselheiros e conselheiras, né? A gente ainda tem muito receio de que tudo não, que as coisas não se concretizem. Por isso vocês querem no papel. A gente está tendo um diálogo como a gente nunca teve. Então, assim, isso não se pode negar. A gente nunca teve um diálogo. Eu acho que desde 2015 para cá, a gente não tinha estabelecido um diálogo com o governo estadual. Franco, de combate à fome. Franco. Então, esse diálogo ele está iniciando, ele está acontecendo. E a gente tem muita expectativa de que se concretize de fato num plano estadual, numa política pública forte, em ouvir os atores, todas as pessoas que vivem a problemática. A gente tem agricultura familiar, a gente tem pescadores, a gente tem indígenas, quilombolas, população que vive em situação de rua, sem terra. Então, os alagoanos e alagoanos, eles não são únicos, né? Uma coisa é passar fome na periferia de uma grande cidade, outra coisa é a fome rural, né? Então, para fazer um plano e para priorizar, tem que ouvir, de alguma maneira a gente tem que ouvir a população alagoana, porque ela sabe, se a gente parar para ouvir, ela sabe. O primeiro passo que vocês querem é estabelecer um diálogo concreto. Isso já acontece? Já está acontecendo, numa medida está acontecendo. Com as secretarias consegue, com a secretaria que a gente é mais ligada, que é a SEADES, a Secretaria de Desenvolvimento Social. Eu entrevistei a Kátia recentemente, ela me disse que tem uma política, já começar a desenvolver uma política de combate à fome, construindo restaurantes populares, fazendo transferências de renda, cartão CRIA, Escola 10, distribuindo inclusive cestas básicas. Mas isso só é suficiente? Não, isso é necessário, mas isso não é suficiente. É necessário. As pessoas que têm fome, elas têm pressa.
comer e dormir é uma coisa que a gente faz todos os dias, né? Quem tem fome tem pressa. Então, essas políticas emergenciais de combate à fome, elas são absolutamente necessárias em todo o estado de Alagoas. Mas a gente não pode parar aí. Quando a gente prioriza e só faz essas políticas, a gente cria um ciclo da fome muito cruel para a população mais carente. É cruel, porque a fome ela vai se ancorando nessas políticas, eu chego, uma outra eleição, alguma coisa acontece, a gente nunca muda a realidade. É claro que a fome é complexa. Né? A União das Cooperativas dos Agricultores Familiares, que reúne aí quase 150 mil agricultores familiares, conseguiu, numa interlocução política com o governo do estado, fazer com que compre a produção da agricultura familiar, né, desses 150 mil produtores que geram o triplo de empregos lá no campo. Isso é uma pauta de vocês? É uma pauta fundamental. O Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, ele nasce no início, em 2003, 2004, não sei te precisar. E ele teve muito incentivo. E a gente, do governo federal, que nos tocou muito, assim, porque o PAA, que é a sigla desse programa, você compra do pequeno agricultor e doa para uma instituição que precisa. Então, você abarca a fome do campo com a fome das instituições. Oxigena, faz o dinheiro Você circular. consegue fazer isso. E Alagoas instituiu um PA estadual, depois de muita batalha, que eu posso dizer aqui, sem medo de errar, dos movimentos sociais e do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, em 2018. A gente conseguiu fazer um grande movimento, um SOS, Agricultura Familiar, só que ele não caminhou como a gente gostaria que caminhasse. Ele teve uma pequena compra e ele não caminhou. Agora, todas as escolas públicas, segundo ainda o governo, uma exigência, até tem um plano nacional da merenda escolar que pede que todas as escolas públicas vão adquirir o produto. É o mínimo de 30%. Que é o mínimo, poderia ser mais, mas para que isso aconteça, é imprescindível que a gente tenha assistência técnica rural. A agricultura familiar, ela precisa de apoio para se fortalecer. A gente precisa pensar que os agricultores estão lá, eles precisam transportar. A gente precisa eliminar os atravessadores, muitos atravessadores que encarecem, que chegam a cobrar mais de 50% do valor para levar a mercadoria para lá. Então, isso é apoio à agricultura familiar, é incentivo à agricultura familiar. E assistência técnica, sim. A gente tem a Emater, que é do Estado, que agora... Nós estamos acreditando que vai ter um concurso público na Emater. Foi anunciado pelo governador o concurso público. Eu entrevistei ele. E isso isso é uma grande ferramenta de melhorar a agricultura familiar, melhorar a produção, o escoamento, evitar atravessadores. A gente precisa também de políticas de feiras nas cidades que venham da agricultura familiar, que a gente sabe que é alimentos que estão sem veneno, sem agrotóxicos. E isso é um alimento saudável. Porque quando eu falo de alimento saudável, eu estou falando do alimento saudável na essência. Ele tem que ter todos os nutrientes, frutas, legumes e verduras, ele também não pode ter veneno. Né? Então, quando eu falo disso, eu estou falando de agricultura familiar. Os números oficiais, eu acho que você deve trabalhar com esse número também, aponta aí para a direção de 1 milhão e 200 mil pessoas, um terço da população, com fome. Exato. Esses números que foram divulgados no final, acho que em setembro de 2022, eles são provenientes de uma pesquisa que acontece pela uma rede brasileira de pesquisadores em segurança alimentar e nutricional, através de uma escala que a gente chama de EBIA. O Brasil vinha sistematicamente aplicando essa escala nas pesquisas de orçamentos familiares. Mas no início do governo passado, como muita coisa parou de acontecer, as pesquisas pararam de acontecer. E essa rede de pesquisadores se une a instituições não governamentais e consegue executar uma pesquisa em meados de 2020, em segurança alimentar impactada pela Covid, e uma no começo de 2022. E é o resultado dessa pesquisa de 2020, coletados dados em 2022, que mostra que 36,7% das famílias alagoanas estão em situação de insegurança alimentar. Essa insegurança alimentar que a gente está falando, a família, ela, por algum tempo, a pergunta nos últimos 3 meses,
a senhora ou alguém da sua família deixou de se alimentar, eu não estou falando a quantidade e nem a qualidade, veja lá, deixou de se alimentar porque não tinha comida em casa, alguma criança ficou sem comer porque não tinha comida em casa, então quando essa situação acontece, mas para essa situação acontecer, eles já estão comendo fuba com fuba, porque não tem mais variedade, não tem mais quantidade, já tem que diminuir a quantidade, frutas nem pensar. Então, assim, é uma situação gravíssima de insegurança alimentar e nutricional. Alagoas está nessa situação de gravíssima, 1.200.000 pessoas? Está. A situação gravíssima Está. de 1 milhão. Quando a gente fala isso, parece que não, isso é um exagero. Essa política que o governo vem executando de transferência de renda, que é a SEAD, onde vocês estão alojados, de transferência de renda, construção de restaurante, está amenizando essa situação de gravíssima? Não tenho dúvida, né? Eu não tenho dúvida que para a pessoa que não tem nada, receber uma cesta básica, poder ir num restaurante popular, pagando os R$2, mas tendo acesso a uma alimentação, né, ali minimamente balanceada, claro que essas políticas que a gente está fazendo, elas têm que acontecer. Não dá para um Estado que tem uma situação tão grave deixar de fazer. A gente tem que aumentar, tem que ter mais restaurante, isso tem que aumentar. A secretária Kátia Borner, ela disse que há essa disposição. Vocês percebem isso? E isso a gente está vendo assim, uma disposição em aumentar o número de restaurantes populares, de que as empresas que forneçam, o que a gente pensa também, se a empresa que é licitada para esse restaurante popular tem um compromisso de comprar de Alagoas, a gente já está comprar de Alagoas, de comprar da agricultura familiar. Fazer o dinheiro circular aqui, né? De fazer o dinheiro circular aqui. A gente não pode mais fazer licitação de cesta básica e vir cesta básica de outro estado. A gente tem que ser muito bairrista nesse ponto, porque a gente produz muito alimento, o agricultor pode produzir muito mais alimentos do que produz, mas precisamos de assistência técnica para isso. Nós falamos dessa dura e triste realidade, fizemos a constatação de como ela nasce, de como ela chega, do que está se fazendo paliativamente, que a gente já não... Mas o que o Conselho quer? Já tem essa predisposição, você me disse agora que o governo Paulo Dantas há essa predisposição, o diálogo está aberto, mas o que vocês querem? A gente quer que o Estado de Alagoas assuma definitivamente o sistema de segurança alimentar e nutricional. Fazendo isso... Como ele pode assumir isso? Assumindo o compromisso de ter uma Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional, cujo nome é CAISAN, que já está na estrutura desse sistema, ela já existe um decreto, só que ela precisa acontecer de fato. Nessa Câmara, a gente vai pegar secretarias afins desse tema e vai poder debater e construir política pública. E a gente precisa de um plano estadual de segurança alimentar e nutricional urgente que a gente nunca teve. O estado de Alagoas é o único estado do país que nunca teve um plano estadual de segurança alimentar e nutricional. E isso diz alguma coisa, diz um compromisso que não teve. E daí a gente chega até aqui, por vários motivos, mas por esse também. Quer dizer, essa secretaria, esse órgão, CAISAN, secretaria diz... É Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional. Seria ligada a uma secretaria? Seria ligada ao Gabinete Civil. Ela é ligada ao Gabinete Civil. Não à secretaria? Não. Teria verba própria? E daí é uma discussão que se constrói. Porque o que acontece, Arnaldo? A educação faz ação de segurança alimentar e nutricional, a SEADES faz, várias fazem, mas não se articulam. A gente não faz junto, a gente tem que fazer elas fazem, mas assim, tem que ser articulado, tem que ter claro recurso, a gente tem que estar no orçamento, não tem orçamento. Não existe orçamento definido para o plano. Se a gente tiver um plano, a gente consegue, junto na lei orçamentária, colocar no plano plurianual, a gente consegue ter o orçamento e conseguir desenvolver tudo. Mas sem o plano, sem estar no orçamento, sem estar... Isso aí vai depender da formação de um projeto para ser encaminhado à Assembleia Legislativa para definir isso na própria estrutura do orçamento do próximo ano. Vocês conseguem vislumbrar essa movimentação política administrativa? O que a gente está fazendo agora, e eu tenho que reconhecer que o governo do Estado está sendo muito parceiro nisso que a gente está fazendo. A gente está, nesse momento agora, está acontecendo as oficinas de construção do
PPA estadual, né? Nós estamos participando de todas as oficinas, a gente conseguiu colocar um eixo de trabalho, que é um grupo de trabalho que é segurança alimentar e nutricional, fome e pobreza, e com isso engatar a discussão. A gente pretende fazer uma conferência estadual de segurança alimentar e nutricional em setembro. A gente tem até 15 de setembro para fazer, para enviar para a Nacional em Brasília, porque vai ter uma conferência nacional. Tem, a gente tem uma Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional ligada ao MDS, a gente tem uma Secretaria Extraordinária de Combate à Fome ligada ao Gabinete Civil e a gente tem um Conselho Nacional ligado ao Gabinete Civil. Então a gente tem uma estrutura que a gente tem que repetir. E que a gente tem que repetir ela no Estado. E pode buscar recurso lá. Exatamente, a gente repete essa estrutura no Estado. Né? Então, por isso que e todas essas políticas nacionais, elas foram construídas dentro do Conselho Nacional. Os 27 estados, Alagoas é um dos poucos que não tem essa estrutura montada? É um dos poucos que não tem essa estrutura montada. Que tem no papel, em 2012. Tem no discurso? Tem no papel. Não, antes não tinha, agora está no. Antes eu acho que não tinha, mas tem no papel. O que funciona mesmo é o conselho, que é a sociedade civil, qual eu represento, que a gente tenta fazer. A Câmara Intersetorial, ela está no papel desde 2012, se eu não me engano, e ela nunca foi de fato feita, ela só ficou no papel. Os nossos municípios não têm também conselhos municipais de segurança alimentar e nutricional. Os 102 não tem? Não, não tem não. Campo Alegre tem e a gente tem municípios que estão contactando agora, porque a gente precisa desses conselhos. O conselho, ele fiscaliza, ele propõe para o município. A gente precisa do organizar a aplicação, porque tem o prefeito que vai lá e dá o dinheiro do próprio bolso achando que está fazendo alguma coisa, né? Ou recurso para assistir. E poderia ter uma ação política organizada. Pra você ter uma ideia, só te dar um exemplo. O PAA, que é esse Programa de Aquisição da Agricultura Familiar com o governo federal, vem pela CONAB. Todos os projetos que os agricultores mandam para que a CONAB faça, vem para o Conceia. Nós fazemos o controle social disso. Então, o Conceia, ele é o controle social. Então, ele é fundamental ele funcionar. Só que eu só faço controle social quando eu tenho a política funcionando. Por exemplo, em todo o governo passado, a gente não teve quase trabalho, porque não... A gente teve trabalho, sim, né, de se preocupar. Extinto, né? Não tinha. O nacional foi extinto, o estadual a gente continuou, mas o nacional foi extinto, não teve. Ele retomou de volta 28 de fevereiro agora de 2023. Mas ele foi extinto 1º de janeiro de 2019. O conselho, ele faz isso, ele faz o controle social, quer dizer, o governo manda dinheiro para a CONAB que pega o projeto do agricultor. A CONAB tem que mandar para a gente e a gente avalia o projeto. Nós vivemos... olha, a gente fiscaliza, a gente propõe, a gente senta junto. O conselho é riquíssimo, ele tem gente, ele tem agricultor, ele tem indígena, ele tem quilombola, ele tem a professor, ele é riquíssimo. Uma ação voluntária que todo mundo está ali para fazer. Então, o Estado, se fosse no meu papel de governante, eu gostaria muito de sempre ouvir o conselho, porque o conselho é o povo, é a gente que está ali representando. Então, assim, sugerindo políticas públicas, fiscalizando políticas públicas. Nós já temos alguns conselhos já funcionando, que é o Conselho da Saúde, né? Paritário, tal, que funciona. Nós já temos alguns Conselho de Segurança Pública, né? Nós temos alguns conselhos. Falta esse. Mas a diferença, Arnaldo, é assim. Eu vou falar do de saúde, que também é minha praia. Os conselhos de saúde municipal, estadual e nacional estão na Constituição. Se não tiver conselho, não tem recurso. O Ministério da Saúde não pode dar recurso. O plano de saúde, o recurso, tudo tem que passar por dentro do conselho. Então, se não tem conselho, não tem recurso. Tem conselho municipal de saúde em todos os municípios do Brasil. Tem conselho de alimentação escolar em todos os municípios do Brasil. Tem conselho de assistência social em todos os municípios do Brasil. E o que falta para acabar com essa fome que nos envergonha? Priorizar as políticas, diminuir o tamanho dos latifúndios que produzem que fazem a monocultura, né? Produzindo desse jeito a gente nunca vai conseguir diminuir as nossas desigualdades sociais, né? Porque quanto mais desigualdade social a gente tem, mais as pessoas passam fome, e a gente precisa focar
que não dá para viver num país onde as pessoas passam fome, uma pessoa passa fome, não dá para nenhuma passar fome. Não é justo. O que você e eu temos de diferente que a gente não passa fome? Não é justo. A gente precisa parar. E a fome, já dizia Josué de Castro, não sei se você conhece Josué de Castro, a fome é um mal produzido pelos homens e contra os homens, né? Então, ela é injusta. Não dá para ninguém passar fome. A gente não pode ter esse abismo social que a gente tem em nenhum lugar. E você vê, como é que você vislumbra nós já estamos na reta final, nós temos aí 2 minutos pela frente, como é que você vislumbra 2024? 2023 vai ser um ano de movimentação, vocês já estão discutindo, o governo está prometendo anunciar a partir do segundo semestre um grande programa de combate à fome, pelo menos foi o que Kátia Born me disse aqui, a secretária de Assistência Social e Desenvolvimento, né? Social. O que vocês esperam para 2024? O que já é possível vislumbrar nesse momento para as pessoas que estão com fome? Olha, se a gente continua nesse passo, eu acho que 2024 vai ser um ano de muita preocupação, de muita atenção. Porque ao mesmo tempo que a gente vai ter muitas políticas acontecendo, a gente tem um ano de disputa eleitoral ali, né? E infelizmente a gente atrapalha demais as disputas eleitorais no meio. Porque as pessoas estão nos municípios, né? E a grande preocupação do Conselho é essa, que precisa aprovar agora, mas precisa de políticas efetivas. A gente precisa de políticas, a gente precisa entender que a política, primeiro tem as emergenciais, tem as estruturais e a gente precisa do controle social, fazendo isso nos municípios, para que essa disputa política também que vai acontecer agora, né, que ela não atrapalhe. Que as pessoas parem, a gente precisa de algum jeito, que as pessoas parem de vender o voto por uma cesta básica na hora da eleição. Isso é muito cruel. Não dá para continuar assim. Muito obrigado. Acho que a gente terminou bem essa conversa. Agora eu queria mandar um recadinho para você que pretende ser candidato a vereador por Maceió, candidato à reeleição dos 102 municípios, candidato a prefeito. A fome é uma vergonha.